vou estar falando aqui sobre o Estatuto da OAB. A OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um estatuto regulamentando as suas atividades no país, que é a Lei Federal 8.906 de 94, conhecida como Estatuto da Ordem dos Advogados. Primeiramente, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela foi instituída por um decreto publicado por Getúlio Vargas. Esse decreto é o decreto de número 19.408, publicado no dia 18 de novembro de 1930. Esse decreto ele tratava especificamente da magistratura e do Ministério Público. E no artigo 17 desse decreto ele criou a OAB, dizendo no decreto do artigo 17, dizendo: criada a OAB, cria-se a OAB, enfim, cria-se a OAB. Posteriormente a esse decreto, que foi o Getúlio Vargas, inclusive o mesmo que promulgou a legislação trabalhista, que foi em 43 a legislação trabalhista. Posteriormente, o presidente Fernando Collor, ele revogou esse decreto, dizendo isso no decreto 11, decreto 11, publicado no dia 18 de janeiro de 91. Por incrível que pareça, esse decreto de Fernando Collor, que revogou o decreto que havia criado no artigo 17 o Estatuto da OAB, esse decreto de Fernando Collor, ele está revogado hoje. O que acontece então? Se um decreto cria uma autarquia e posteriormente um outro decreto revoga o decreto que tinha criado uma autarquia, pela teoria geral do direito, esse decreto ele não existe mais. Portanto, essa instituição que havia sido criada pelo decreto revogado, ela passa a não existir juridicamente. Porque a menos que o decreto que havia revogado, o decreto que criou a autarquia, ele tenha que ter mantido a sua existência. Se o decreto que revogou o decreto que criou uma autarquia, ele não menciona ela, eu não posso utilizar o instituto da repristinação, porque no Brasil não é adotada a repristinação. A repristinação seria: um decreto A é criado, posteriormente um decreto B revoga o decreto A. Se um decreto C revoga o decreto B, o que acontece com o decreto A, que foi revogado pelo B? Ele não existe, a menos que o decreto C fale: o decreto B está revogado, salvo na parte tal. Onde é a parte tal? A parte lá que ele vai mencionar, onde vai ter uma disposição geral transitória que vai manter ou não manter. Não existe no silêncio da revogação, não existe a repristinação automática, tem que ser expressa. Dizem por aí também, né, dizem assim, que o decreto de Vargas tem mais valor histórico do que normativo. O decreto de Vargas, o decreto tem mais valor histórico do que normativo. Então ele não poderia ser utilizado como, já que o decreto de Getúlio Vargas foi revogado, ele sendo apenas um valor histórico, não tem um condão jurídico de interferir. Isso é uma falácia. Porque, primeiro, mesmo sendo um decreto, eles vão se utilizar como fonte para se criar normas futuras. Sem o decreto, duvido, dificilmente sem o decreto, algum legislador iria usar, iria ter base nenhuma para se criar um outro decreto. Então, por exemplo, se na época Getúlio Vargas criou o decreto que instituiu a OAB e Fernando Collor revogou o decreto de Getúlio Vargas, dizer que o decreto de Getúlio Vargas ele não é uma norma jurídica para influenciar
o Estatuto da OAB, que regulamenta a atividade da advocacia, isso é uma falácia. Porque ele é uma fonte, ele é histórico, sim, mas ele é uma fonte jurídica. Sem ele, dificilmente alguém iria ter fundamento para se discutir o assunto. Um outro ponto é sobre a técnica legislativa. Existe uma importância na técnica legislativa que é quando você observa, por exemplo, a lei complementar número 1, salvo engano, vou deixar na descrição do vídeo, que ela ensina como o legislador deve criar leis. E uma delas é, a primeira parte é o título dela, que é chamado de ementa. Nela, o legislador ele tem que especificar qual é a natureza da lei. Essa lei ela tem que seguir regras estritas, é como uma receita. Uma receita da onde você coloca um título correspondente ao prato que você vai ensinar. Essa lei, esse decreto que criou a OAB, ele foi colocado no artigo 17 desse decreto, que eu vou deixar na descrição do vídeo, onde ele falava sobre férias de juízes, promotores, e não tinha nada mais. Você começa a ler o decreto no artigo 1º ao 16. Você vê que o assunto é bem corriqueiro. Férias, sobre remuneração, sobre quais são que não pode ter mais do que não pode haver férias coletivas em câmaras de tribunal, ou seja, um desembargador não pode tirar férias com seus colegas de uma câmara, tem que ser um ou outro, tem que ser um, mas não pode parar a atividade. Sobre isso, de repente você olha no artigo 17 e tem lá, cria-se a OAB. Um assunto desconexo, que não tem uma correlação, vamos dizer assim, uma correspondência mínima. É como eu, por exemplo, querer falar, eu vou fazer uma receita falando sobre feijoada. De repente eu estou falando lá de bolo no meio do caminho, de bolo. O que tem a ver feijoada com bolo? É a mesma coisa de eu estar com uma norma, falando uma norma de responsabilidade fiscal, estou lá falando responsabilidade fiscal, prestação de conta, e aí eu posso instituir um crime e uma pena ali dentro, posso. Mas aí de repente, de uma hora para outra, eu começo a falar numa lei de responsabilidade sobre vencimentos de promotor de justiça. E falando como é que eles devem tirar férias, se eles quiserem, por exemplo, fazer greve, como é que eles devem fazer greve. Eu te pergunto, tem alguma coisa a ver com a lei de responsabilidade fiscal falar sobre férias e eventual greve de promotor de justiça? Não tem nada a ver. É o que fizeram lá. Eles feriram a coerência, que é um princípio básico da estruturação das leis. E isso ninguém observa. Tem um vício formal, primeiro, na forma. Porque se eu começo a falar, se eu vou debater uma lei, proponho uma lei, essa lei ela tem que servir ao interesse primordialmente declarado lá na ementa. Imagine que eu estou lá criando uma lei chamada Estatuto das Cidades, de repente eu começo a falar sobre regimento interno da Câmara Municipal. Regimento interno se discute na lei orgânica, não é em lei que fale sobre o Estatuto da Cidade, não. Entendeu como é que é a coerência do assunto? Aí eles pegam lá, e outra, você observa uma coisa. Esse estatuto foi criado em 94, o Estatuto da OAB. Ela foi criada em 1930. Ela diz que é privativo do advogado a postulação em juízo. Só que ela diz isso lá no Estatuto de 94. Aí vem em 95 a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, e diz que qualquer pessoa, quando a causa não ultrapassar 20 salários mínimos, poderá ir e propor uma ação sem precisar de, como é que chama? De contratar advogado. Então,
essa lei 9.099, que foi publicada no dia 26/9/95, ou seja, quase um ano depois do Estatuto da OAB ser aprovado e publicado. Também é outra falácia, porque a lei da legislação trabalhista, a lei que foi publicada em janeiro de maio de 43, ela fala do jus postulandi, que é um princípio da legislação trabalhista de que preserva que qualquer pessoa pode ajuizar ação trabalhista sem precisar contratar advogado. E lá não tem o limite de 20 salários mínimos previstos na lei dos estados especiais cíveis.